Fala pessoal, vou mostrar para vocês como a gente faz a instalação de um aparelho Herbst. Então o Herbst ele vem todo montado do protético, então o primeiro passo é desmontar. E ele tem uma chavinha própria que a gente vai removendo esses parafusos das hastes para poder fazer a instalação na boca. Então o primeiro passo é desmontar a haste e deixar de uma maneira organizada a haste do lado esquerdo e a haste do lado direito e o parafusinho de cada uma delas, tá? Então aí a gente está removendo com... E aí ficou o parafuso, um de cada lado, removeu o arco superior com o pistão. E agora da parte inferior, essa parte que é a haste, ela vai desconectar também. Então ela desconecta e fica ali, ó, a haste de um lado e a haste do outro, tudo bem organizado. E aí, antes de fazer a cimentação, a gente vai provar na boca para ver se está encaixando, se não teve nenhuma distorção, nenhum problema de confecção do aparelho. Imagina você cimentar e descobrir depois que está errado. Então, ó, vamos levar em boca, sem cimento, sem nada, só para colocar em posição. É bem interessante usar elástico separador para separar os molares, para essa banda descer com mais facilidade nesse momento. Então, alguns dias antes pode colocar o elástico de separação, e aí nesse dia a gente remove o elástico de separação e prova o aparelho. E aí veja, ó, encaixou muito bem. Então, aparelho bem encaixado. Os tubos telescópicos também estão bem posicionados. Então, arco superior, a BTP com a banda e os tubos telescópicos já estão bem posicionados. E aí a gente vai apertando só para encaixar bem. Então, com o mordedor a gente vai encaixando bem aí o superior, porque nós vamos querer ver o encaixe completo desse aparelho antes de fazer a cimentação. Então, ó, aparelho superior. E agora que o superior está pronto, já está provado, está na posição, vamos provar o inferior. Então, estamos levando em posição o inferior. Vamos ver se ele encaixa bem, lado esquerdo e lado direito. Mesma coisa, é interessante ter colocado elástico de separação, descendo bem as bandas lá na região posterior, e o aparelho ele vai todo sendo encaixado, tanto superior quanto inferior. Os dois lados. E de novo, com o mordedor, a gente vai fazendo essa banda descer bem, para ficar bem encaixado, até que todo o aparelho esteja na posição. E veja, a gente desce um lado, o outro lado não levanta, então isso é um ótimo sinal de adaptação, não tem báscula. Então a gente só vai descendo mais a banda para ele ficar bem retentivo. Do outro lado também. E agora, um dos momentos mais importantes é fazer a prova do pistão, né, desse arco que vai encaixar o superior no inferior. Então a gente encaixa primeiro ele no tubo telescópico de um lado, posiciona ele no aparelho inferior, e aí, se fosse fazer a instalação definitiva, a gente já ia parafusar essa peça. Como a gente não vai fazer a instalação porque não está cimentado, a gente só encaixa ele no arco inferior. E aí a gente pede para o paciente ir mordendo devagarzinho para a gente conseguir ver o quanto está avançando, se as linhas médias estão coincidentes. E veja que esse paciente teve uma dificuldade para fechar, ele encostava no pistão e não fechava tudo, porque para fechar tudo ele tem que jogar a mandíbula para frente, então é uma sensação meio estranha. E daqui a pouco ele foi entendendo o movimento e conseguiu fechar, ó. Então aí ele fecha, veja que a mordida agora ficou em topo, então que era o que a gente gostaria. E aí nós tivemos também uma coincidência da linha média, o que é perfeito, senão a gente ia ter que fazer uma regulagem de um lado
ou do outro do aparelho para conseguir alinhar as linhas médias. Mas o protético já mandou pra gente aí tudo muito bem feito. E agora a gente vai começar a cimentação. Então a gente gosta muito de usar o Multicure, que é esse cimento da 3M, próprio para cimentação de bandas e aparelhos protéticos. Ele é polimerizável, ele tem uma resistência muito grande. Então aí nós removemos todo o aparelho, colocamos cimento nas bandas e estamos fazendo agora a cimentação. Então é a instalação do aparelho e agora já está valendo. Já vimos que tudo está bem encaixado, bem adaptado, então nós podemos cimentar esse aparelho. Começamos pelo arco superior. Cimentação dos dois lados da banda. Aí tem um pouquinho de excesso de cimento. E lembrando que esse cimento é polimerizável, então por isso a gente vai primeiro descer bem a banda com o mordedor, para que ele fique bem retentivo, bem encaixado, bem adaptado. E quando ele estiver na posição, a gente vai fazer a polimerização desse cimento da 3M. Agora sim, esse é um fotopolimerizador da Schuster de 3 segundos, mas a gente pode usar um pouco mais do que 3 segundos. Nós usamos 3 na mesial e 3 na distal. Do outro lado a mesma coisa. E a parte superior está pronta. Agora vamos começar a parte inferior, mesma coisa, colocando cimento na banda, distribuindo bem ele dos dois lados e fazendo essa cimentação desse arco lingual modificado. E aí levamos ele em posição, encaixamos primeiro com a mão, com o dedo, no lugar certo, na região dos molares, apertamos um pouco. E aí com o mordedor a gente faz aquelas pressões, de preferência nos cantos da banda, para que ela vá descendo e se encaixando cada vez mais, tanto no mesial quanto na distal, vai fazendo ele descer, pede para o paciente ir mordendo o mordedor, e ele vai encaixando cada vez melhor. Lembrando que depois é interessante fazer uns reforços com resina nesse aparelho. Em alguns pontos que for possível, a gente colar com resina, principalmente na região de canino, em cima na região de premolar, para que a gente tenha uma resistência maior do aparelho, uma vez que a gente vai ter algumas forças aí mais pesadas durante a mastigação. Então é bem interessante fazer reforços com resina. Na banda a gente faz a polimerização. E agora o arco inferior também está cimentado. Vamos agora fazer a instalação das hastes. Então aqui estão os tubos telescópicos. E aí nós vamos inserir as hastes e depois os parafusos. Então começamos aí com a haste do lado direito. Ela vai ser inserida dentro do tubo telescópico. Aí nós vamos alinhar essa haste com o arco inferior. E agora, com o parafusinho preso na chave, a gente vai parafusar ele. Do outro lado, a mesma coisa, colocando a haste do lado esquerdo e fixando ela só encaixado no arco inferior. E aí agora a gente tem que parafusar para que ela fique em posição. E aí a gente tem uma chave própria, né, uma chave Allen para isso. Então a gente encaixa o parafusinho nessa chave própria. E levamos esse conjunto de chave e parafuso na boca, encaixamos ali na região do canino e vamos parafusando essa chave para que a haste fique bem fixa no arco inferior.
e do outro lado a mesma coisa. Fazendo a instalação do aparelho, parafusando, arco inferior e haste inferior. E essa é a última parte da instalação do Herbst. Em seguida a gente faz essa colagem com resina para aumentar o reforço, mas vejam que o aparelho já está totalmente instalado, avanço mandibular concluído e linha média coincidente. É isso aí. Um abraço e até a próxima.